Boa noite, tudo bem? Sou Sérgio Savian e estou mais uma vez aqui, ao vivo, na transmissão ao vivo, para um bate-papo com vocês. E a gente está começando agora, vamos só dar um tempinho para ajustar aqui o som e entender se está tudo funcionando bem. Tá? Eu estou vendo que já tem uma pessoa aqui, que é o Adriano, meu amigo de Bauru. Boa noite, Adriano, bem-vindo. Primeira vez que você participa do nosso bate-papo, né? Então, as pessoas vão chegando, já vê que já estão chegando mais pessoas aqui. Eu peço para vocês se manifestarem, teclarem um pouquinho aqui, né? Marcarem sua presença, porque na vida é assim, é importante que a gente se posicione, que a gente marque a presença, porque senão a gente é mais um na multidão, né? E é como se a multidão fosse cinza, e se você não se manifesta, se você não se expressa, você fica cinza também, portanto, transparente. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback para saber se o som está bom, se está tudo ok, para eu começar a falar sobre o assunto de hoje. E depois que eu fizer uma introdução ao assunto que vamos falar, eu vou abrir aqui para o debate, vocês podem se manifestar, vocês podem fazer suas perguntas ou afirmações. Estamos aqui para trocar ideias, para falar do que realmente importa na vida, tá? Então, escolhi como tema hoje, para a gente iniciar a nossa conversa, que é a importância da linguagem nas relações. E as relações, elas exigem, elas pedem um bom desenvolvimento da linguagem. Como vocês sabem, todo dia, praticamente, eu coloco um texto novo no meu Facebook. Então quem me acompanha sabe e vai lendo esses textos. E um dos textos que eu coloquei nessa semana é exatamente esse, sobre a necessidade de uma boa linguagem para você ter relações saudáveis, harmônicas. Mas, de fato, eu gostaria que vocês me dessem um feedback para saber se o som está chegando aí, para saber se está tudo certo, para eu continuar aqui, essa minha fala, né? Enfim, essa questão da linguagem é muito importante, porque eu percebo que as pessoas não conversam o suficiente para desenvolverem boas relações. Isso se justifica quando a criança é muito pequena, quando é bebê, e que ainda não tem uma linguagem bem desenvolvida. Então, o bebê, ele emite alguns sons, chora, geme, dá risada, mas é uma linguagem muito imprecisa. E a mãe fica lá, tentando adivinhar o que o bebê está tentando expressar. Será que aquele choro é de dor de barriga? Será que aquele choro é de fome? Será que está com sono? Ou é manha mesmo? Então, nessa relação do bebê com a mãe, é uma relação que passa por uma linguagem ainda muito pouco desenvolvida, pelo menos uma linguagem verbal não desenvolvida. Tem outro tipo de linguagem, que é uma linguagem corporal. Enfim, a mãe tem que adivinhar o que está acontecendo ali. E muitos adultos, quando chegam na vida adulta, também têm a pretensão de que as pessoas adivinhem o que ele está pensando, o que está sentindo. É como se fosse um dever da outra pessoa saber o que você... Fala assim, aquela pessoa não se mancou, ela deveria perceber que eu estou chateado, deveria perceber. E eu diria assim, não tem que perceber nada. A única que tem que perceber o que você está falando sem falar é tua mãe, quando você é bem pequeno, quando você é bebê. Aí o bebê vai crescendo, vai ficando criança, vai começando a adquirir linguagens suficientes para expressar o seu próprio desejo. Então, você está com vontade de comer banana, você inventa uma palavra que quer dizer banana, ou água, ou mamar, qualquer que seja a coisa. Então, você vai desenvolvendo a linguagem e vai criando uma precisão cada vez maior para aquilo que você deseja. Então, linguagem e manifestação de desejo tem bastante a ver. Uma coisa tem bastante a ver com a outra.
Bom, eu vi que a Luciene também entrou aqui. Boa noite, Luciene. Só queria que você, Adriano, ou a Luciene, me dissesse se vocês estão me ouvindo bem, tá? E tem outras pessoas entrando aqui também, e eu vou continuar falando sobre essa questão da linguagem. Então, a criança começa a desenvolver a linguagem que já tem um pouco mais de precisão, então a mãe não tem que adivinhar tanto, e ela começa também a se comunicar com outras pessoas da casa, com o pai, com os irmãos, as visitas que vêm. Então, você vai desenvolvendo a linguagem, mas vai se tornando... Ah, que bom, Adriano, obrigado pelo seu feedback. Que legal, Luciane, obrigado. Então, eu estou desenvolvendo esse tema e depois eu gostaria que vocês também dessem a sua opinião ou também fizessem a pergunta que quiserem fazer. Estou aqui para isso, à disposição de vocês, por mais ou menos meia hora, tá bom? E a criança vai crescendo, vai desenvolvendo linguagem. Tem algumas famílias que incentivam muito esse desenvolvimento da linguagem, leem muito para os filhos, né? Então, tem crianças que vão aprendendo a muitas coisas, né? E pais que incentivam. E como é importante incentivar a linguagem. E chega uma hora que a conversa vai ficando cada vez mais interessante nesse sentido de se diferenciar uns dos outros, né? Na linguagem que você se diferencia como indivíduo, para você dizer o que você quer, o que você não quer. Porque senão fica tudo igual, né? Sem linguagem, você não se diferencia. No mundo adulto, isso tudo tem uma importância enorme. Eu noto que tem muitas pessoas no mundo adulto que não conversam o suficiente. Que hoje em dia, inclusive, todo mundo no seu tablet, todo mundo no seu aparelho celular, e as pessoas falam muito pouco. Ou quando falam por meio de WhatsApp, falam por meio de textos digitais e muito curtos, né? Não dá para desenvolver uma ideia, não dá para trocar uma ideia decente. Tem pessoas até que me pedem aconselhamento pelo WhatsApp. Eu acho praticamente impossível, porque um assunto ele não tem só um ponto de vista, você tem que fazer uma reflexão. As questões são muito mais complexas do que imaginamos. Então, para descrever essa complexidade, temos que desenvolver a linguagem. E não é em pequenas frases do WhatsApp que a gente faz uma DR, que discute relação. Tem pessoas que discutem relação pelo WhatsApp. Não dá nem para saber qual a entonação daquilo que você está falando. Dá margem a muito mal entendido. Tem pessoas que, mesmo dentro de casa, as famílias... Tem famílias que ninguém conversa, cada um vai para o seu quarto, cada um tem sua televisão, seu aparelho de computador ou celular, fica todo mundo isolado. Por isso que aquele antigo ritual de, pelo menos, uma refeição, fazer juntos, né? Trocar ideias, saber como as pessoas estão, cada um, quais são os seus sonhos, seus projetos, o que está dando certo, o que não está, quais são as frustrações, né? Se resolver falar sobre as coisas. Isso faz muita falta. Então, são famílias inteiras que não têm conversa suficiente. Isso é muito ruim. Você não desenvolve. Gustavo Ferreira. Ô, Gustavo, boa noite, bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez, né? Juntos aqui para desenvolver esse nosso bate-papo. As pessoas vão entrando, vão saindo. Espero que vocês fiquem aí, porque daqui a pouco eu vou abrir para o debate. Então, já vai pensando aí qual que é a questão que você tem na tua cabeça para a gente conversar. O que está te motivando nesse momento, ou o que está te indignando nesse momento. Estamos aqui para isso, para trocar ideia, para conversar. Então, esse desenvolvimento da linguagem é importantíssimo, porque para você poder se colocar, o que você sente, o que você pensa, tem pessoas que falam sobre as coisas que estão acontecendo. Sabe falar sobre política, sabe falar sobre algumas coisas, mas não fala realmente o que sente, o que realmente pensa, fica guardado lá no fundo e não manifesta. Então as relações ficam muito empobrecidas por causa disso. As pessoas não têm muita coragem de falar, de se posicionar. Isso eu gosto, eu não gosto, é bom para mim, não é. Então o Adriano está dizendo aqui, a linguagem é super importante. Mas até que ponto confiar na linguagem verbal? Pergunta o Adriano.
Então, é verdade, você tem razão. Porque, da mesma forma que eu estou defendendo a linguagem verbal, que ela te dá mais precisão naquilo que você fala, porque, por exemplo, se você não tiver linguagem verbal, vamos supor, você trabalha num lugar e você gosta de uma moça, e você tem um amor platônico por ela. Aí você fica enviando olhares, mas também fica meio esquisito, né? Você fica olhando a vida inteira. Conheço histórias de pessoas que ficam num amor platônico 3 anos e não falam. Quer dizer, pensa que a mulher é a mãe que adivinha os seus pensamentos, e não é. No mundo adulto é importante que você especifique a sua linguagem. O que está acontecendo hoje, indo para a questão do Adriano, é que as pessoas mentem muito. Elas pensam uma coisa, falam outra. E ainda mais com o evento da internet, dos meios de comunicação que são mais atuais, as pessoas, você está no WhatsApp, você pode falar, eu não li tua mensagem, então eu estava na cozinha, você pode falar qualquer coisa, estou ocupado, ou eu vou sair, você pode falar qualquer coisa. Então, existe um certo vício hoje com a edição, de tudo se edita, né? Você não falar realmente o que é. Você tem razão, as pessoas pensam uma coisa e falam outra. Então, é legal também não confiar absolutamente na palavra, porque a palavra ela tem que vir acompanhada com uma atitude, com uma ação. Tem gente que vive prometendo que vai fazer, eu vou fazer, né? Mas são promessas que não tem nada a ver. Mesmo quando fala eu amo, eu te amo, tal, mas ama e daí? Da boca para fora, e qual é o ato de amor? Quer dizer, como que aí tem que vir acompanhada de outras linguagens que não é só verbal. Então, falar é fácil, né? Eu, particularmente, como psicanalista que sou, eu presto muita atenção em cada palavra que as pessoas me dizem. Mas é uma palavra, então eu fico percebendo o que está por detrás da palavra. Quer dizer, qual que é o inconsciente da pessoa? Porque o inconsciente ele também se manifesta na linguagem. Então, se observando bem a linguagem de uma pessoa, você vai pescando o que ela realmente sente. Porque tem o tal do ato falho, né? Ela sempre vai soltar alguma coisa que está além do discurso óbvio, né? Então é bacana, o estudo da psicanálise é muito legal. Você presta atenção na linguagem verbal, mas você está sempre atento qual que é o subtexto daquilo que se está dizendo, né? Então, se alguém tiver alguma outra pergunta para fazer, está bem na hora, isso já são 20h13, e estamos aqui para debater. Então, eu gostaria que vocês usassem a sua linguagem para se manifestar. Senão, eu fico falando aqui que nem papagaio, fica uma coisa vertical, eu falando, vocês escutando, e eu prefiro as relações horizontais, né? Eu acho legal se colocam de ambos os lados. Tem muitas relações, por exemplo, de pai e filho, que o pai fica falando, e o filho fica ali escutando, e não fala nada. Então, como é que é isso, né? Ou até marido e mulher, às vezes um dos dois, às vezes mais a mulher que o marido, fala, dá lição de moral e fala, e cobra, e o outro fica quietão, não fala nada, né? Dá aflição, né? Assim como me dá uma certa aflição estar falando aqui para vocês também, dessa forma, né? Só eu falando, então por isso eu gostaria que vocês se colocassem, que se fizessem as suas observações, tá? Estou aqui esperando, vou ficar esperando. Ai. Então, quando a gente fala em relacionamento, não dá para falar em bom relacionamento se não tiver uma boa comunicação. Tem gente que é contra a tal da DR, né? Eu, Adriano, de novo, quais são os sinais das linguagens subjetivas? O Adriano está participando bem. Aliás, Adriano, parabéns, você é um cara bastante interessado no comportamento humano. Eu vejo que você lê todos os meus textos, né, no Facebook, e eu percebo que você tem esse interesse pelo comportamento, né, e parabéns. É legal, a gente precisa se interessar mesmo.
Acho que as pessoas estão se comunicando muito pouco e muito mal, né? Então, você fala quais são os sinais da linguagem subjetiva, tem as nuances, né? Entonação, por exemplo. Eu posso falar o que for, mas a entonação, às vezes eu estou falando a mesma frase, mas me vê uma tristeza quando estou falando aquilo, então a gente vai lá e capta a tristeza, né? Daquilo que está se falando. Ou então eu falo alguma coisa e fico super animado com o que eu estou falando. Então você capta essa coisa mais animada. Então essa captação, para eu fazer essa captação da emoção que está atrás da linguagem, eu preciso estar com a antena ligada, eu preciso entender um pouco da linguagem das emoções, né? Então tem pessoas que estão tão nerd, que não sabe reconhecer as nuances emocionais da linguagem, né? Falando de subjetividade. Mas não é só a subjetividade das emoções, o corpo também fala muito. Então, o corpo às vezes está desanimado, às vezes você tem um corpo mais vivo, você tem um sorriso mais sacana. Então, o corpo ele fala o tempo todo, né? Ele se expressa o tempo todo. Então, tem pessoas que estão ali presentes na família ou no relacionamento, mas está só de corpo, a alma não está ali. E isso é completamente perceptível, né? Então, tem várias subjetividades. Até no sexo, né? Às vezes você vai fazer sexo, então você está fazendo ali, mas está muito protocolar, as coisas estão sendo feitas, estão fazendo as posições todas lá, mas não tem o sentimento, está ausente, né? E tudo, relação de pai e filho. Às vezes você está lá, você está levando o filho na escola, tal, mas você não está presente, você está com a cabeça em outro lugar. Então, são questões, quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai se aproximando da gente mesmo, a gente vai compreendendo em si mesmo essa subjetividade, certo? Todas as nuances das suas emoções, né? Uma outra forma de entender também o que se passa lá no fundo do inconsciente é observando os sonhos, né? Os sonhos, eles são cheios de subjetividades. Então, através daquelas historinhas malucas, bizarras dos sonhos, e eu aqui como psicanalista, eu interpreto os sonhos das pessoas que vêm aqui, então a gente vai entendendo, o sonho mostra exatamente que tipo de sentimento que prepondera dentro de você. Por exemplo, se alguém me conta que sonhou que foi sair de casa e quando percebeu estava sem calça, estava nu, e morreu de vergonha, então esse é um sonho bastante recorrente. Muita gente tem um sonho desse. Então, fala assim, então vamos trabalhar a tua vergonha, seu sentimento de inadequação. Então, a roupa no sonho significa as máscaras que a gente usa, as personas que a gente usa. Então, como é que você está se sentindo inadequado nos papéis que você faz, nos papéis sociais, né? Então, o sonho é muito bom para a gente entender a subjetividade. Quando fala subjetividade, é aquilo que reside no nosso inconsciente, que não está tão aparente, se manifesta ali no meio das palavras, né? Então, isso é muito legal. A vida fica muito rica quando a gente percebe essa subjetividade toda, né? Michele Silva. Bem-vinda, Michele. Deixa eu ver o que a Michele tem para nos dizer. Essa questão dos homens não gostarem de DRs, tem alguma explicação científica? Até tem, mas isso não quer dizer que não se possa aprender. Quando você estuda neurociência, você vai ver que dentro do cérebro nós temos espaços específicos, né? Então tem um espaço lá no cérebro, uma área do cérebro que tem a ver com a inteligência espacial, por exemplo. Então tem pessoas que têm uma inteligência espacial bastante grande, que você solta o cara no meio da cidade e ele tem uma noção para onde ir. Tem pessoas que não têm muita inteligência espacial. E assim como tem um espaço para inteligência emocional, você também tem um espaço ali que é para linguagem dentro do cérebro. Então tem pessoas que têm esse espaço mais desenvolvido para a linguagem. Então tem literatura que mostra que a maior parte dos homens, grande parte dos homens, tem uma inteligência espacial
bem mais desenvolvida que as mulheres. Quer dizer, os homens se encontram mais facilmente, no geral. Especificamente, pode ser que não. E as mulheres têm um espaço dentro do cérebro para a linguagem maior, naturalmente maior que os homens. Então, elas conseguem detectar aquilo que elas estão sentindo e manifestar. Então, a maior parte das mulheres tem mais, como falar, mais facilidade na linguagem. Mas isso não é regra. Eu já tive a oportunidade de atender casais aqui, que as mulheres, que o homem tinha uma linguagem mais desenvolvida e a mulher tinha uma linguagem bem mais travada. Uma dificuldade enorme de falar o que ela queria e o que não queria. E quando você tem essa trava, quando você não consegue falar o que você quer e o que você não quer, você acaba, às vezes, tendo que vencer o conflito com outros, com algumas manobras. Por exemplo, você fica em silêncio, fica empurrado, ou então você grita quando você quer uma coisa, porque, em vez de você não tem a linguagem suficiente para especificar exatamente o que você está sentindo, o que você quer e o que você não quer. Por isso que, para ter relações saudáveis, tem que desenvolver. Daniela Viana, boa noite. Que bom que você está aqui. Então, estou aqui já nessa fase de responder algumas perguntas. Vou estar aqui com vocês até às 8h30. Então, temos aí mais uns 10 minutinhos para eu responder perguntas de vocês. E o assunto hoje está sendo linguagem e a necessidade do desenvolvimento da linguagem para termos relações de qualidade. Tá? Uma das formas de se desenvolver linguagem, obviamente, é conversando. Como tem famílias que não conversam muito, não desenvolve a linguagem. Agora, uma outra forma, quando a pessoa está travada, é passar por um bom processo analítico, um bom processo de terapia. A terapia te ajuda a desenvolver a linguagem. Um bom terapeuta, ele dá as condições para que você se sinta à vontade para falar de você, porque um bom terapeuta não vai ficar te julgando se você está certo ou errado. Ele não vai fazer chacota a teu respeito. Então, ele vai te dar uma condição bastante boa de aceitação para você começar a falar tudo aquilo que está dentro de si, que você não está acostumado a falar. Né? Outra questão, o Adriano está colaborando bastante. Obrigado, Adriano. O Adriano está dizendo, as DRs poderiam fluir melhor com mais objetividade feminina, não buscar assuntos do fundo do baú. É verdade, né? Porque tem que também ter a arte da DR, né? Porque essa coisa de você ficar remoendo alguma coisa que passou, não tem muita inteligência emocional nisso, né? Porque é legal você ir bola para frente, você ter essa capacidade, né, de olhar para o futuro, ficar olhando para o passado só na análise mesmo, que você olha para o passado para poder compreender o que está acontecendo. Agora, essa coisa de ficar remoendo uma questão é complicado, uma questão que já passou. Agora, se essa questão se faz presente o tempo todo, aí vai ter que falar dela o tempo todo. Então, todos nós temos um ego, todos nós temos um lado mal resolvido, e nas relações, nos casamentos, isso se manifesta através da repetição. Então, se cria um círculo vicioso, né? Muito repetitivo. Então, não tem jeito de não falar sobre aquilo que está acontecendo e que não se resolve, porque isso vai contaminando a relação. E também não é fácil resolver. Mas, em vez de ser um círculo vicioso, de cair sempre no mesmo lugar, Adriano, é possível, com o autoconhecimento dos dois. Os dois têm que estar envolvidos no autoconhecimento. Em vez de ser um círculo vicioso, você cria uma espiral de evolução. Então, você está sempre tocando no mesmo assunto, mas cada vez com mais consciência e os dois crescendo, sempre dando um upgrade na questão. Né? Deixa eu ver, a Daniela diz assim, quando a gente se pergunta se é casamento ou disputa de poder, geralmente a segunda resposta é mais comum do que a primeira. Você não acha? Pode ajudar nesse sentido. Ótima questão, Daniela.
Como é que é? Assim, é amor ou é necessidade? É amor? Davidson. Boa noite, Davidson. Chega mais aí. Já estamos no fim do nosso bate-papo, mas seja muito bem-vindo. Depois, quem quiser pegar o bate-papo inteiro, ele fica publicado na minha página do YouTube, tá bom? No meu canal. Então, você pode ver o bate-papo, a parte que perdeu, tá? Em relação a essa questão, Daniela, o ego, todo mundo tem um ego. O ego é eu brinco assim, o ego é uma gambiarra da nossa alma. É uma adaptação que a gente faz para poder lidar na relação entre você e os outros. Quer dizer, entre o seu desejo, os seus instintos, aquilo que você deseja e quer, e aí do outro lado tem o que você pode fazer, o que não pode, o que o Freud fala em id, ego e superego. Quer dizer, o id, essa parte mais instintiva, mais animal, essa parte não pensada de nós mesmos, né? E muitas vezes é muito voraz essa parte, outras vezes é reprimida, e do outro lado tem as leis, né? A moral, o que pode, o que não pode, a ética, o que você pode fazer na vida. E no meio está o ego. O ego é o arranjo que cada um faz para lidar com essas duas pontas, o id e o superego. Então, mas o ego sempre é problemático. Não existe um ego que não seja, porque ele é uma construção para tentar esse equilíbrio. Então, o ego, ele sempre, de certa forma, é competitivo. O ego tem a ver com as nossas neuroses, tem a ver com um jeito um pouco estabanado de lidar com as coisas. Não tem um ego perfeito, não existe isso, né? A perfeição nossa, ela reside numa outra coisa, nosso self, a nossa completude, né? Mas para você chegar nesse processo de individuação, chegar nessa coisa mais profunda, exige muito autoconhecimento. Enquanto não temos todo esse autoconhecimento, a gente vai operando a partir de mecanismos de defesa, de negação, de competição, às vezes relações sadomasoquistas, é o jeito de cada um. Então, as relações passam por isso, não tem jeito. Sempre vai ter disputa de poder, sempre. Então, não tem ilusão de que você vai estar numa relação perfeita, onde não há disputa de poder. Porque sempre vai ter o ego de um, o ego de outro, sempre vai ter um querendo vencer a sua opinião, então sempre vai ter a disputa de poder. E no paralelo, tem uma outra coisa que é boa, que é o amor que acontece entre as pessoas. Então, com o tempo, a gente vai limpando a área, né? Com autoconhecimento, a gente vai limpando a área, a gente vai ficando menos competitivo, a gente vai ficando o saco cheio das brigas, né? A gente vai resolvendo os conflitos, conversando, se lapidando, e cada vez mais você vai vivendo relações mais harmoniosas. Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso, certo? O Davidson está aqui também, né? Boa noite. E é assim, hoje eu acho que a gente aprofundou um pouco aqui, com a participação de vocês, sobre essa questão tão importante que é o desenvolvimento da linguagem nas relações. Lembrando que eu estou sempre postando, na verdade, estou escrevendo um livro, né? E é um livro que eu estou usando uma metodologia diferente para mim mesmo, inusitada. Eu vou pescando aí algumas questões que eu acho que são relevantes, questões existenciais, e todo dia eu estou publicando no meu Facebook um pedacinho desse livro. No final das contas, no final do ano, eu acho que eu vou ter material suficiente para publicá-lo. Está muito legal. E publicando já virtualmente esse livro, e vai chegar uma hora que ele vai virar papel. Bom, o Adriano diz assim: acredito que casamentos são dois loucos e uma gaiola tentando se entender. Ai, ai, ai. Boa definição, Adriano? Só louco mesmo para casar, né? Que é uma loucura mesmo, né? Todo casamento é conflituoso, não tem outro jeito de ser. São dois seres diferentes, né? Que tem que se compor um com o outro, né?
Tem alguns casamentos com mais conflitos, outros com menos conflitos. Às vezes você tem que guardar uma parte de você dentro da gaveta e fechar as 7 chaves, né? Porque senão o casamento não dá certo, né? Então, as gambiarras, né? Para manter um casamento. Você não pode falar tudo que você pensa, que você sente. Você não pode dizer tudo aquilo que você é, porque senão não tem casamento. Então, foi uma coisa de doido mesmo. Se você não pode ser quem você é, fica coisa de doido mesmo, né? Porque se você for bem o que você é, bem autêntico, eu não sei se dá para ficar junto, né? O casamento ele exige essa diplomacia. Tá aqui, vamos lá. A Michelle está me agradecendo pelos esclarecimentos, né? O Gustavo, é sempre bom te escutar, obrigado. Obrigado eu por estar aqui com vocês. A ideia é estar aqui uma vez por mês, né? Então, como eu tenho ido também lá no Ronivon, não sei se vocês viram o meu programa lá, tem um quadro lá que é Conselheiro Sentimental. Então, eu também publico no Facebook, antes de ir para o programa, para avisar quem queira ver, e eu publico o programa feito depois. Semana passada eu tive lá na quinta-feira, normalmente eu estou marcando esse chat uma semana depois que eu vou no Ronivon. Tá? A Luciene, estou acompanhando suas publicações, muito boa, que legal, Luciene. Adriano, parabéns, Sérgio, ótimas observações. Então, tá bom, meus amigos. Olha, muito legal estar aqui, mais uma vez com vocês. E me acompanhem lá no Facebook, vamos nos falando. Se precisarem de mim para um aconselhamento, para uma sessão aí de aconselhamento ou terapia, pode contar comigo, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, tá?